Bom dia, irmãos. Todos bem? Por aqui também, tudo certo. Pastor André, obrigado pelo convite. Esther também. É uma alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã, para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido e feito e conhecido, mas principalmente compartilhar uma porção da palavra. Eu acredito eu acho que todo culto alguém fala isso, mas é uma verdade. Poderíamos parar por aqui, porque já fomos muito bem ministrados pela irmã Laís. Que bênção, irmão. Irmã, que Deus continue abençoando, usando sua vida, do seu esposo. É muito bom ver o que a irmã tem feito, colocado a sua profissão perante ao Senhor para usar e abençoar outras pessoas, como a irmã bem colocou, né? Então, muito legal. Só um parêntese. Eu sei que tinha muito jovem ali, adultos, de diversas idades. Eu preciso tirar essa dúvida daqui. Tinha uma moça que estava cantando, Carol Mota? Você conhece a que estava cantando? De Petrópolis, ou não? Não? Cantando ali no barco. Eu mandei para ela, que eu queria falar contigo depois, mas achei que era ela. Ela trabalha com a gente, ela é de Petrópolis. É a Carol, até falei com a Evelyn, né? Mas, enfim, muito bom ver o trabalho que a irmã tem desenvolvido, né? Como o pastor comentou, estou aqui com a minha esposa, Evelyn, Theo e Felipe. Somos casados já, vamos bater 14 anos de casados. O Theo é aquele menino que veio do espaço, dos planetas, dos foguetes, dos aviões, da bateria. O Felipe veio da terra, do carro, da bola, né? Mas uma alegria estar junto com eles aqui também, né? Bom, irmãos, uma breve introdução aqui com o que o pastor bem colocou. Eu sou natural de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nos mudamos para São Paulo em 2017, por causa do trabalho. Deixa eu colocar o cronômetro aqui, para não me enroscar aqui. Em função do trabalho, em um momento onde eu vivia um conflito interno, que era ou eu sirvo a Deus, ou eu vou trabalhar. Ou eu vou para o ministério, servir ao Senhor, ou então eu vou trabalhar e empreender. Tinha vontade de empreender. Essa cabeça dualista, onde a gente separa a nossa missão do nosso dia a dia, e nesse momento eu encontrei um movimento que se chama Negócios como Missão, através de um irmão que se tornou quase um irmão de sangue, Paulo Maitá. Ele é dono de uma aceleradora de negócios com propósito, e aí ele me apresentou essa visão de negócios focado em missões, e aí eu entendi, peraí, para servir a Deus eu não preciso ir para o seminário apenas, ou não preciso ser enviado ao campo, e durante toda a semana eu estou trabalhando somente com aquilo que é o meu braço, é a força do meu braço, é o meu jeito, da minha forma, sem missão alguma. Não, nós podemos e devemos servir ao Senhor o tempo inteiro, porque como a irmã Laís comentou, o pastor André reforçou, o nosso campo missionário é aqui onde nós estamos. Existem outras esferas de alcance a nível estadual, a nível nacional e a nível mundial, mas nós não podemos nos esquecer que o nosso campo missionário continua aqui. E eu aprendi um pouco desse contexto, e a partir daquele momento, eu e Evelyn, numa dificuldade gigante, nós começamos um negócio diferente, com o joelho no chão. Senhor, que esse nosso negócio seja usado para o Senhor, que nós possamos ser enviados, que nós possamos impactar clientes, fornecedores, investidores, quem quer que seja, e assim Deus foi fazendo os seus milagres. Nós fomos cavando, arando a terra, plantando, jogando semente, e o Senhor traz a chuva. Algumas secas no meio do caminho, onde a gente falou, meu Deus, o que está acontecendo? Mas nós tínhamos certeza que Deus queria a gente ali, para a gente poder impactar outras pessoas. E assim, o nosso negócio seguiu. Uma empresa nacional de meios de pagamento acabou investindo nesse nosso negócio, e aí nos mudamos para São Paulo, e sempre com a mesma missão. Deus, não importa quem esteja na nossa frente, nos dê a oportunidade de testemunhar para o Senhor, levar uma palavra, jogar a semente, porque esse negócio é do Senhor. E assim foi, conseguimos testemunhar para donos dessa grande empresa, donos de outros negócios que estavam ali. Atualmente estamos discipulando pessoas que fazem parte do meu relacionamento de trabalho. Eu acho que essa visão um pouquinho que a gente tem buscado complementar
no assunto de missões, né? Como o pastor comentou, hoje estou lá na Igreja Batista do Morumbi, sirvo lá junto com a Evelyn no Ministério de Missões. A Evelyn cuida da parte de crianças numa unidade de ação social. Então, todo mês a gente está dentro de uma comunidade, levando todo o amparo social e evangelístico também, né? E a gente está ajudando a cuidar e reescrever o plano de missões da igreja. E é muito bom estar aqui, né? Mas dessa introdução, só para complementar o que o pastor falou, para a gente se apresentar um pouco, mas eu queria trazer uma porção da palavra do Senhor, conforme já é a divisa da nossa campanha de missões estaduais, né? Então, hoje é dia de lançamento, né, da campanha de missões estaduais, e o texto, eu acredito que foi muito bem escolhido pelo pessoal da CEBESP, todo o time da CEBESP, que é para falar um pouco de bênção. Como a bênção que nós recebemos, nós podemos desdobrar isso para o nosso próximo, né? Para aqueles que estão ao nosso derredor. E o texto base da nossa campanha de missões estaduais está ali em Gálatas, no capítulo 3. Eu separei aqui a partir do versículo 12. O núcleo é o versículo 14, mas eu quero ler a partir do versículo 12. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 12. Ok? A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Isso para que em Cristo Jesus a bênção lá de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém? Senhor Deus, fale aos nossos corações, que a sua palavra possa penetrar, ó Deus, como uma faca, uma espada de dois gumes, ó Pai, que fala ao nosso interior, à nossa mente, ao nosso coração, mas que também, ó Pai, possa gerar mudanças, ó Pai, em nosso agir, em nosso entendimento, para que a bênção que nos alcançou possa ser desdobrada aos nossos próximos, ó Deus. Esteja conosco durante esta meditação, é o que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, ó Pai. Irmãos, quando a gente ouve bênção de Abraão numa carta de Paulo aos Gálatas, e citado aqui que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, não sei vocês, mas das primeiras vezes que eu acabei lendo esse texto, a gente sempre se pergunta, mas que bênção é essa? Por que Paulo está falando da bênção de Abraão, maldição, e o que está acontecendo nesse contexto? E é importante a gente ter um entendimento do objetivo desta carta de Paulo à igreja da Galácia, que está a partir do capítulo 3. O cenário, irmãos, é que essa igreja ela estava sofrendo diversas lutas conceituais, filosóficas, e também a iniciativa de falsos mestres, porque eles estavam forçando os recém-convertidos judeus, estavam forçando aqueles gentios recém-convertidos a obedecerem à lei que Deus deu a Moisés e seu povo lá no deserto. Então eles estavam se convertendo à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, porém vários judeus estavam falando, não, vocês têm que obedecer à lei também. Aquelas 613 leis vocês precisam obedecer. Esse é o contexto por que Paulo escreve essa carta aos Gálatas. E aí, meus irmãos, eu acho que vale retornar, e eu queria, talvez aqui com os irmãos, meditar em dois principais blocos. O primeiro é nós entendermos que bênção é essa de Abraão. Por que Paulo está escrevendo, inclusive de uma forma bem incisiva para o povo, né? A gente vai ver ali no capítulo 3, versículo 1, ele chamando os irmãos daquela igreja de insensatos, né? Então, que bênção é essa? Por que ele estava citando isso?
E depois, numa segunda parte, quero compartilhar e meditar com os irmãos como que nós pegamos essa bênção e entendemos ela e desdobramos aí para fora. Bom, pegando o primeiro bloco, que é entendendo essa bênção de Abraão, que essa divisa traz, a gente tem ali em Gênesis 12, acontece o chamado de Abrão, até então. E Deus diz o seguinte, Gênesis 12, versículo 2, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós vemos desde o início da criação, Deus desejando se relacionar com a sua criação. Então Deus interagindo e vivendo e se relacionando com Adão e Eva. Então desde o princípio da criação, Deus sempre teve esse desejo de se relacionar com o povo. E a história vai se desenrolando, e Deus chama Abraão para constituir uma nação para si. Então, através da vida de Abraão, homem de fé, temente a Deus, Deus o chama e ele dá essa promessa. Mas percebam que não é uma promessa local. Eu entendo, irmãos, e depois o pastor André pode reforçar ou corrigir, entendo que essa bênção não é somente para Abraão e sua família. Porque o texto diz que todos os povos da terra serão abençoados. Entendo que aqui já começa uma visão missionária, uma iniciativa missionária da parte do Deus vivo, Deus de Abraão, em salvar o seu povo, mas não somente aquele povo que ele está trazendo para si, mas que em algum momento essa bênção que ele está desdobrando para Abraão seja alcançada ou chegue até os demais e todos os demais povos da terra. E os irmãos já bem conhece, não quero entrar em detalhes aqui da história e teologia e Antigo Testamento, mas vale só passar de avião aqui por essa primeira camada de entender essa bênção. Abraão tem Isaac, Jacó tem seus 12 filhos, José vai para o Egito, o povo cresce, ele traz o seu povo para o Egito, o povo cresce, se torna escravo, Moisés é levantado para libertar o povo. Eles atravessam o Mar Vermelho e eles chegam no Monte Sinai, onde Deus dá toda a lei para o povo. Só que aí tem um ponto, Deus sempre se relacionou com uma pessoa específica. Era bem pontual, foi Abraão, falou com alguns outros homens e mulheres de Deus, ele foi bem pontual, nunca se relacionando diretamente com o povo, porque nós podemos ver no texto, quando Deus chama Moisés, o que Deus diz para Moisés quando ele está na sarça ardente? Tire a sandália dos pés, porque a terra é santa. Então, estar na presença do Deus Santo é perigoso, porque nosso pecado tem um limite de proximidade quanto ao Deus puro e santo. Porém, no deserto, Deus decide morar habitar em meio ao povo. Isso está ali em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Deus diz o seguinte: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Mais uma vez, a gente vê Deus querendo se relacionar com um povo pecador impuro. Logo, Deus dá todo o direcionamento da construção do tabernáculo, todas as regras, as leis, como deveriam se comportar, os sacrifícios, sempre apontando para Jesus Cristo, mas que essa bênção fosse continuada. E nós vemos, irmãos, em Deuteronômio, estou dando essa passada de avião, tá, irmãos? Em Deuteronômio, no capítulo 27, depois que Deus se estabelece em meio ao povo e dá todas essas leis para que essa bênção seja continuada, Deus diz o seguinte, lá no capítulo 27, versículo 26, Deus diz o seguinte: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. E todo o povo dirá amém. Então, o que Deus está trazendo aqui? É obrigado, obviamente, obedecer à lei que eu estou dando. Estão lembrando do que Paulo está falando ali aos Gálatas?
Vocês estão obedecendo à lei, estão exigindo que o povo recém-convertido não somente aceite a Jesus, mas que continue obedecendo todas essas leis. Por quê? Porque no versículo de número 15 do capítulo 28, Deus, e não somente nesse versículo, mas durante todo o capítulo de Deuteronômio, Deus reforça esse assunto para Moisés. As maldições da desobediência e as bênçãos da obediência. Ou seja, para o povo ser abençoado, teria que obedecer às leis. Se não obedecer, seriam amaldiçoados, né? Mas, irmãos, entendam que neste aspecto, estes recém-convertidos só não entenderam uma coisa: que Jesus, na cruz, cumpriu toda a lei. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele assumiu tudo isso sobre si. Logo, não era necessário que os recém-convertidos cumprissem todo esse aparato da lei pesada, né, que Deus colocou para serem abençoados e para tentarem chegar a um estado quase de perfeição. É impossível, né? Por isso que Deus manda seu Filho Jesus para cumprir em si a lei, e toda a lei se resume no sacrifício de Jesus. Inclusive, voltando aqui em Gálatas 3, no versículo 23, Paulo reforça: antes que viessem essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Agora, versículo 24, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Então, a lei estava apontando para Cristo, né, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Não estamos mais sob o controle da lei. Logo, a bênção, ela não é desdobrada assim como estava sendo desdobrada lá em Deuteronômio e no povo no deserto, obedecendo, fazendo os rituais, etc. Não, Cristo cumpriu isso. Logo, a bênção está disponível para todos, inclusive para os gentios. Logo, não é necessário nós, judeus, exigirmos dos gentios que eles cumpram a lei. Imagina, irmãos, aqueles recém-convertidos, um dos principais pontos da lei era a circuncisão. Imagina um adulto sendo circuncidado, era um absurdo, né? Então Paulo, ele entende isso e direciona o povo neste também entendimento de como a lei funcionava na velha, né, na antiga aliança e em todos os pontos que Deus deu para o povo no deserto. E aqui, voltando no capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai reforçando para a gente fechar esse primeiro bloco do entendimento do que era a bênção desdobrada mediante a obediência de uma lei. Paulo escreve o seguinte, né, no início do capítulo, ele fala: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé daquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então Paulo está falando, vocês estão querendo se salvar mediante o cumprimento de toda aquela lei que foi posta para esforço próprio? Não, já foi suficiente, nós lemos ali. E aí ele traz o exemplo de Abraão no versículo 6. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que, aos que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Continuando, versículo 8 do capítulo 3 de Gálatas. Provendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Nós lemos lá em Gênesis, certo? A promessa que Deus fez sobre Abraão. Seguindo, no versículo 9, assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas essas coisas escritas no livro da lei. Lemos também ali em Êxodo, capítulo 21. 11. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas
por ela viverá. E aí, irmãos, entra em um dilema. Por que que Deus escreve que maldito aquele... por que Jesus se tornou maldição em nosso lugar? Porque na lei está escrito: se alguém for pendurado no madeiro, será considerado maldito. E a lei diz para enterrar o corpo, tirar do meio, e é por isso que Paulo traz essa referência de volta em Gálatas, falando: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Paulo completa esta noção de que não precisa mais obedecer à lei. Cristo já foi pendurado no madeiro, ele levou toda a maldição, todos os pecados sobre si, e toda a lei se resume ao sacrifício. Logo, esta bênção, que é o núcleo aqui do nosso versículo, a bênção de Jesus Cristo, a bênção para que isso em Jesus Cristo, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Então, fechando esse primeiro bloco, irmãos, o que nós entendemos? O sacrifício de Jesus basta. Esta bênção que estava reservada a um povo, agora está disponível a todos nós. Mas, irmãos, basta apenas nós entendermos e não cumprirmos a lei, aceitarmos a Jesus e teremos uma vida abençoada? Não é o que a palavra de Deus direciona. Este é o primeiro passo, esse entendimento de como funcionava e como é. E aí abre um segundo momento, que é o que nós fazemos com essa bênção que nós temos. Meus irmãos, talvez eu já estava ligado, o pastor falou de como as conexões, né, que o Espírito vão fazendo. Todos os textos que foram lidos aqui, parecia que estava seguindo essa trajetória. Lemos em Gênesis, Deus falando com Abraão, os profetas profetizando dessa bênção sendo continuada, e depois em Atos 1:8, que a irmã, qual o nome da irmã? A irmã Gabriela leu aqui para a gente que seríamos testemunha de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Logo, entrando nessa segunda parte, o que nós fazemos com essa bênção? Irmãos, estamos em campanha de missões estaduais, mas a nossa denominação é uma bênção porque nós somos fruto de missões através daqueles missionários que saíram do sul dos Estados Unidos e fizeram e cumpriram, né, esse chamado que Jesus deu para todos nós, de sermos testemunhas até os confins da terra. Logo, a nossa denominação, ela busca atuar dessa forma até os confins da terra através do quê? Junta de Missões Mundiais, concordam? Porém, irmãos, dentro das juntas de missões mundiais, e talvez os irmãos aqui conhecem muito melhor, eu puxei alguns dados para ter uma noção de qual o tamanho do impacto que nós estamos causando no mundo, no país, e trazer um pouquinho também do nosso estado, que é foco da nossa campanha, né? Nós temos hoje, irmãos, em missões mundiais, isso são dados oficiais da Junta de Missões Mundiais, aproximadamente 2.510 missionários que entenderam, foram alcançados por Jesus, entenderam que essa bênção que chegou até eles poderia e deveria ser desdobrado até outros povos, né? E aqui, obviamente, nós sabemos e conhecemos, não quero chover no molhado aqui, que a Junta de Missões Mundiais busca trabalhar principalmente na janela 1040, povos não alcançados, mas temos missionários sendo enviados ao campo. Da mesma forma, nós temos missionários sendo enviados por todo o Brasil. Junta de Missões Nacionais traz um número de aproximadamente 680 missionários que também entenderam essa missão de nós abençoarmos o nosso país e sermos enviados ao campo. A irmã foi com mais um grande grupo que entenderam essa missão e fizeram uma atuação linda e maravilhosa naquele local. E o nosso estado? Nós entendemos, espero que agora nós estejamos entendendo tudo que Deus fez durante a história, que, pastor, eu confesso que às vezes
eu falo por mim, né? A gente tem uma tendência a ser reducionista à missão e esquecer o que Deus fez com os antepassados, com os patriarcas. Não foi algo simples. Para que toda essa bênção que foi prometida para Abraão e todo esse decorrer da história chegássemos até nós, muito sangue foi derramado. Muitas pessoas sofreram, né? E hoje nós temos essa mensagem, agora olhando para o sacrifício de Jesus que já foi cumprido na cruz. Aquele povo olhava para a promessa do Messias que viria, né? E talvez não sempre, falo por mim mais uma vez, a gente esquece de todo esse panorama que aconteceu no Antigo Testamento e simplesmente é o que eu vivia, né? Ah, legal, fui salvo, obrigado Jesus, é uma bênção e vou levar a mensagem para alguém. Nós esquecemos dos fundamentos desta bênção, né? E eu creio também que às vezes nós esquecemos que o nosso estado também deve ser alcançado. Hoje nós temos, pastor, me corrija, aproximadamente 1.300 igrejas batistas espalhadas pelo estado, mais aproximadamente 400 congregações, né? Um total de 1.700 igrejas no estado. Mas nós temos ainda aproximadamente 160 cidades sem o trabalho batista. Aproximadamente 150, 151 cidades sem o trabalho batista. Esse número já foi maior. Quem quiser dar uma buscada, esse já foi um plano, acho que era 178, né? Uma missão 178, da gente levar essa bênção por todo o estado. Já deu uma reduzida, mas desde esse primeiro de 178 até esse número atual, se passaram quase 10 anos, irmãos. Nós precisamos alcançar o nosso estado e levar essa bênção às cidades de interior, a regiões de grandes cidades. As cidades estão doentes, né? E por isso que nós temos a bênção também de ter a Convenção Batista do Estado de São Paulo pensando, e agora com a coordenação do pastor André, para reforçarmos esse nosso desejo. Quem sabe, talvez você aqui possa se juntar àquele grupo que quer ser enviado para alcançar um povo e levar essa bênção em alguma região, algum povo não alcançado. Ou talvez alguma região do estado, como a irmã Laís fez, ou do país, desculpa. Ou talvez ser enviado, talvez está sendo chamado para ser enviado para impactar alguma cidade do nosso estado. Por isso que a campanha de missões traz esse conceito da bênção, né, que veio de Abraão para cá, para nós alcançarmos o nosso estado. Amém, irmãos? Está fazendo sentido? Nós temos uma missão de alcançar o nosso estado. Porém, e aqui sigo para o encerramento, nós não podemos nos esquecer do que já foi falado, acho que umas 3, 4 vezes aqui. Eu lembro que missões na minha cabeça, ou servir a Deus, eu estava fazendo muito bem. No domingo de manhã, então ia buscar a Deus, servir a Deus. Voltava no domingo à noite, buscava e servia a Deus. E eu também ia no culto de quarta-feira. Não, sou crente, vou lá no culto de quarta-feira e estou servindo a Deus. Mas eu também participo da célula, né? E o recheio da semana, irmãos? E o recheio da semana? A nossa missão, além de ser enviado a outros povos, em regiões do nosso país, regiões do nosso estado, o nosso vizinho também precisa ser alcançado pela nossa bênção, pela bênção que nos alcançou, desculpa. Aquela pessoa do teu trabalho também precisa ser alcançado por essa bênção. Alguma pessoa da sua família também precisa ser alcançado por essa bênção. Irmãos, aqui eu não digo que nós devemos empurrar o evangelho goela abaixo. Eu acho muito chato, né? Pessoas que tentam enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas no trabalho, só fica falando de... Não, irmãos. Da forma correta. O que é a forma correta? Ame a pessoa primeiro. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame essa pessoa, cuide dela, esteja próximo. Costumo dizer que a gente tem que estar com o radar ligado, a antena ligado. Essa pessoa é um alvo. Nós somos missionários não somente quando a gente vai ao campo. Nós somos missionários a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Jesus, Mateus 28, 19, a grande comissão é muito clara. Enquanto vocês estão indo, enquanto a gente está saindo daqui, nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é somente numa iniciativa, não é somente em uma campanha. Meus irmãos, essa campanha de missões do Estado tem data para acabar.
a campanha, não é, pastor? Tem uma data que ela vai se encerrar. Vai vir outra. Vai vir outra de missões nacionais. Depois vai vir outra de missões mundiais. E nós vamos participar. E eu costumo dizer, né, a gente sempre ouve, né, você pode ser um missionário contribuindo, orando ou indo. Não, você é um missionário 24/7. Participo de um movimento e outro dia confesso que eu fiquei até meio chateado assim, né? Porque nós fomos fazer uma ação em uma comunidade e aí todo mundo começou a postar Mateus 28:19, né? Estamos fazendo missões. Eu falei, não, cara. Não, sim, vai, tá certo, né? Não quero reduzir aqui, né? Mas nós temos que ter esse senso e essa consciência missional o tempo inteiro. Logo, irmãos, assim que a campanha acabar, ou melhor, assim que esse culto acabar, que nós tenhamos essa noção de tudo que aconteceu, como Deus prometeu essa bênção a um homem de fé, todos que sofreram, como ela chegou até nós, como nós não somos mais refém da lei, né? E nós temos o dever e a obrigação de cumprir o chamado à grande comissão, de impactarmos aqueles que estão ao nosso lado. Irmãos, seu vizinho, como que está o relacionamento lá? Ele é um alvo seu? Você entende que ele é seu campo missionário? No trabalho, aquela pessoa que talvez quer te derrubar, eu tive vários, confesso, né? Você ora por ele, fala, Deus, me dá a oportunidade de mostrar o teu amor, quero ser diferente. Me dê a oportunidade de ganhar essa pessoa para o Senhor, não por mim, mas porque o Senhor primeiro me comissionou. A nossa família, como eu disse, né, aquela pessoa que está atritada. Logo, irmãos, que tenhamos essa consciência de que nós devemos não somente entender essa bênção que chegou até nós, mas que nós possamos levá-la 24/7, a partir do momento que a gente sair daqui. Estamos no campo missionário. E se Deus te chamar para fazer uma ação específica, como a irmã Laís muito bem compartilhou, vá abençoar outras pessoas que têm um acesso muito diferente do que os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso redor têm. E que Deus possa continuar nos abençoando, pastor, para a gente gerar novos missionários. Ovelha gera ovelha, missionário gera novos missionários, discípulo gera novos discípulos. E que a palavra possa ser aplicada e vivida. Esse é um desafio, é desafio de todos nós, é meu desafio, é da nossa família, é de você, creio que é de todos nós, né, pastor? Mas que tenhamos essa consciência de não somente viver missões durante uma campanha, mas sim o tempo inteiro, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Amém, irmãos? Vamos em frente na campanha, temos desafios, né, pastor? Depois o pastor vai dar mais detalhes, mas que entendamos o todo de ter a consciência missional a respeito deste assunto. Amém? Queridos, sem dúvida que estamos sendo abençoados com a palavra, mas desafiados pela palavra. E a gente ainda tem alguns minutinhos ali para o nosso tempo que vai estar encerrando. Eu queria fazer 2 momentos aqui. Primeiro, de agradecer mais uma vez Danilo, né? Eu queria passar a você. Cadê a sua esposa? Deve estar com as crianças. Estão na sala, né? Tá bom. Então, Theo, vem cá. Vem cá, junta aqui com seu pai, que você vai receber um presentinho da nossa igreja para a sua família. Tá bom? Queria convidar a Esther para entregar aqui em nome de nossa igreja uma lembrancinha para vocês de gratidão. Obrigado, irmão. Por favor. É só uma lembrança singela de gratidão pelo deslocamento, por estarem conosco, pelo ministério que estão desenvolvendo, viu? E o segundo momento que eu queria fazer, como eu disse, a gente ainda tem ali alguns minutinhos, eu vou improvisar aqui. Theo, você pode levar a lembrancinha da sua família? Senta lá, pode ser? Eu vou pedir a ajuda dos universitários, gente. Tira para mim esse púlpito daqui, essa camisa, essa... Pode colocar para lá. E eu vou pedir, trazer 2 cadeiras para cá. Eu vou convidar a Laís a sentar aqui comigo. 3, na verdade, tá? E eu queria
finalizar essa manhã com esse tempo de bate-papo. Se o pessoal da sonoplastia puder providenciar os microfones, por gentileza, puder me ajudar. Senta aqui, Laís. Um pouquinho mais. Opa. Cadê o Danilo? Vem para cá, não, cara, vem para cá. Não, pode trazer sua água, traz a água aí. Tá bom? Eles vão providenciar o microfone para vocês aqui. E aí eu queria, assim, explorar um pouquinho mais a experiência dessa manhã, como eu disse, né, para a gente finalizar esses 15 minutinhos aqui, um pouquinho mais, assim, dar ferramentas para os irmãos do que eles estão fazendo, do que eles estão vivendo. Eu ouvindo a Laís ali, eu conheci a Laís no Haiti, quando ela sonhava e se planejava preparar para fazer medicina ainda. E hoje de manhã eu estou ouvindo Laís aqui como médica, se apresentando como médica da aeronáutica, médica da Força Aérea. Né? Os 2 sonhos que eu lembro que você compartilhava, de ser médica e de servir, alguma coisa nesse sentido. E Deus colocou isso diante de você. E eu queria explorar aqui a parte, eu vou chamar de prática, porque eu gostaria assim, de que nós temos alguns adolescentes e jovens com a gente aqui, nós temos os mais velhos, os anciãos, né, de cabelinho branco, que está ali. Nós temos a galera que está no mercado de trabalho, está trabalhando. Né? O que vocês... Assim, como é que foi a trajetória de vocês que possa ser replicada como princípios para que hoje vocês pudessem, como médica, como homem de negócios que você é, né? Qual foi a trajetória que você julga dizer assim, Deus me abençoou, mas eu queria que você saísse um pouquinho do evangeliquez e saísse um pouquinho do litúrgico, entendam? Assim, Deus me abençoou, eu crente... Não, eu queria pensar assim, como é que você fez para se tornar um homem de negócio na prática? Porque eu tenho gente aqui que ainda vai cursar faculdade. Eu tenho gente que está no negócio, mas não sabe... ou às vezes não tem uma noção de que ele pode avançar como homem de Deus, como mulher de Deus, na área dos negócios. A mesma coisa você hoje. Você te conhecia, você era uma estudante, né? Estava estudando para o vestibular, depois você tinha passado no vestibular, estava esperando entrar na faculdade. É desse tipo de prática que eu queria que a gente explorasse aqui. Qual foi o caminho que você fez? Qual foi o caminho que vocês fizeram? Fez com que vocês hoje chegassem aqui hoje em julho de 25, 26, né, podendo compartilhar o uso da profissão, da vocação, como instrumento do Senhor. Vocês tiveram uma caminhada. Qual foi a trajetória e que isso possa servir, de repente, para outros olharem e falar assim, entendi, não foi só oração, né? Vocês tiveram que fazer mais coisas para obedecer ao Senhor em outras etapas da vida. É isso que eu queria explorar um pouquinho. Quer começar? Como é que foram as suas etapas aí para chegar hoje como médica da Força Aérea que Deus te usou lá no norte? Bom, em relação à medicina, né, primeiramente, foi um processo muito doloroso para mim. Não foi fácil não passar muitas vezes, tentar estudar 3 anos seguidos para o vestibular. Você tentou mais de uma vez? Muitas vezes, e muitas provas, e só passei em uma. Só em uma. Eu fiz prova para... Fora o Enem, né, que te dá acesso a muitas universidades, eu prestei vestibular para várias outras específicas, da capital do Rio, algumas, até para Petrópolis também, prestei. E eu tinha muita convicção que eu queria ser médica. Desde criança eu tinha esse sonho. E não tenho nenhum médico na família, até então não tinha, né? Até tenho agora a minha cunhada, que casou com meu irmão, mas uma prima um pouco mais distante, mas eu não tinha nenhum tipo dessa influência de profissão, vamos dizer assim. E nem muito menos militar. Também ninguém. E aí eu prestei vestibular e eu tinha essa convicção e eu estudava para isso. Então, eu tive o privilégio também de poder, os meus pais, a minha família, poder me
conceder esse tempo de estudo integral. Eu não trabalhava, eu me formei no ensino médio e não precisei ir para trabalhar. Então, eu tive esse privilégio. Eu tive que sair da minha cidade. Na minha cabeça, esgotei as possibilidades de estudo na minha cidade. Pedi à minha mãe, pedi aos meus pais para ir para o Rio morar com a minha prima para poder estudar lá. Então, fiquei 1 ano morando numa cidade, na capital do Rio, longe da minha família propriamente dita, vamos dizer assim. Tinha apoio de primas, de tias, mas me esforcei muito para conseguir e, no final das contas, até estava pensando em prestar para fora do país, porque estava me doendo muito, mais uma vez, dar a notícia de que eu não havia passado no vestibular. Então, me doía muito. Eu sofri muito, muito mesmo. Então, passei para Campos e para minha cidade, voltei para minha cidade, morei com a minha família na casa dos meus pais 6 anos e eu não desisti daquilo que eu queria, né? Daquilo que eu sentia no meu coração que eu deveria fazer e que Deus me colocou para fazer, me chamou para fazer, e eu já tinha essa mentalidade de querer ser bênção ali. Durante o vestibular, durante o preparo para a faculdade, Deus me mostrou uma célula na faculdade e eu falei, eu vou fazer isso na faculdade. E eu fiz, até hoje existe a célula dentro da minha faculdade que não existia e que Deus me capacitou. Então, a gente tem que estar sempre muito atento também a isso para não deixar que tudo se engrandeça tanto que a gente se esqueça o propósito. E ser militar, eu passei no vestibular, vim para São José, eu passei no vestibular, terminei a faculdade em 2020, prestei vestibular para São José, porque eu já conhecia a cidade que meu irmão havia morado em São José. Mais uma vez, saí, vim sozinha, ainda não éramos casados, nos casamos logo depois, né, e passamos por muitas coisas que os irmãos já sabem. E Deus me mostrou a medicina de família como uma grande oportunidade também de servi-lo, de poder atender a qualquer idade, a qualquer gênero e a qualquer momento da vida. Então, eu vi também Deus me inclinando a isso. Não era a minha primeira opção até eu formar na faculdade. E aí Deus me mostrou a minha especialidade como um canal mesmo de bênçãos na vida das pessoas, porque eu poderia atender qualquer um, eu poderia ir para o barco, eu poderia vir na Praça da Bandeira, eu poderia ir atender. Eu não teria restrição a isso que Deus me chamou. E ser militar. Vim para São José conhecer a aeronáutica, porque o CTA, né, tem muita... Meu irmão também estudou lá dentro, não no ITA, mas ele fez um mestrado lá dentro. E comecei durante a faculdade, a realmente admirar muito o ser militar. E orei por isso. Quase fui antes de prestar residência, acabei não indo, vim para São José. Acabei logo da residência médica, que foram 2 anos de residência, são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência. Terminei a residência em 2023 e prestei o temporário para a aeronáutica. Até então, para conhecer o que é ser militar. Não tinha nenhum militar, não tenho ninguém, não conhecia nenhum militar, não sabia o que era continência, farda, nada, 0, 0, 0. Mas tinha uma admiração. Poxa, é lindo. Até hoje eu vibro, eu me arrepio. Até hoje, assim, né? Estou pouco, mas me arrepio, eu acho lindo, eu gosto. E admirava a minha cidade. Não tem nenhum tipo de incentivo no sentido de cursos preparatórios para ser militar. Nunca ouvi falar nada disso. Nunca na minha cidade tem um exército, né? Um quartel pequeno, do qual eu nunca vi nenhum desfile 7 de setembro, nem me lembro de ter visto. Então, coloquei nas mãos de Deus, porque justamente eu sabia que me abriria portas para atender muita gente. E, por exemplo, agora na Venezuela, já tem gente lá, já tem um hospital de campanha lá da aeronáutica
o primeiro acho que foi da Marinha, que foi, mas a Aeronáutica já enviou e já tem uma militar que estava comigo lá na Amazônia, já está lá na Venezuela. Então, eu entendi um propósito também disso. Deus me levar a locais que eu poderia alcançar pessoas que, de uma maneira talvez civil, eu não conseguisse. E coloquei a carreira militar diante de Deus. Inicialmente, entrei para o temporário para conhecer o que seria ser militar, o treinamento. Realmente foi um grande desafio para mim. São muitos desafios você ser militar. E entrei em 2023, fiz 2 meses de curso, me formei, e no ano seguinte abriu para a minha especialidade uma vaga em São José dos Campos, para o de carreira. Eu tive que passar por todo o processo de novo, seletivo, vamos dizer assim, mais difícil ainda, provas teóricas. Me preparei muito para a prova teórica. Me preparei muito. Paguei um curso de português, porque caía 30 questões de português. E eu gosto muito de português. Então, eu pensei, eu vou me dedicar naquilo que eu já gosto, porque há mais de 10 anos sem estudar português, eu não ia lembrar de toda a gramática. Então, eu paguei cursinho, estudei muito português, imprimi todas as provas passadas da aeronáutica da minha especialidade e fiz todas as provas e consegui passar em primeiro lugar. Só Deus mesmo, assim. Eu falava, meu Deus, só Deus. Eu ficava assim, não é possível. É Deus, assim, na minha vida, completamente me confirmando. Porque tem um momento que a gente se pergunta, será que é isso mesmo? Será que eu não estou viajando? Será que é isso mesmo? Mas quando abre uma vaga para a sua especialidade, ali onde você já está, confirmando aquilo que você já pensou, e ainda pessoas que eu nem imaginava me indicou esse cursinho. Muitas coisas foram acontecendo e eu consegui passar para cá, fiz o curso fora, 6 meses fora. Então, são muitas... É muito tempo de dedicação, assim. E esse ano é o primeiro ano que eu estou assim, mais estável. Porque, imagina, eu me formei na faculdade, na pandemia, vim morar em São José, sozinha, sem ninguém. Nós passamos por uma dificuldade no casamento, perdi meu sogro. Felipe demorou para encontrar emprego. Então, assim, mais de 2 anos. Veio o temporário. Gente, 21, 22, a gente, 23, formei na residência temporário, 24, estava me preparando para o de carreira. 25, fui para Lagoa Santa, fiquei 6 meses. Esse é o primeiro ano que nós ainda fiquei um mês fora. O Felipe diz, não é tão fácil que eu fiquei um mês fora. Assim, são muitas escolhas e renúncias. Sim. Então, assim, eu escolhi me dedicar a algo e acreditar, e sempre pedindo a Deus a direção. Colocando Deus sempre em primeiro lugar, pedindo a Deus para que fechasse as portas se não fosse para ser. E quando você não pede e tem indicação de curso de português, passa no concurso, garante a vaga para o local que você colocou comumente para se manter naquele local, que foi São José dos Campos, CTA, e consegue, é Deus. Não é na força do meu braço, nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, eu sempre pedia e consagrava as coisas a Deus, né? E até hoje eu peço, porque as lutas continuam, como, né? Os desafios no trabalho permanecem. Então, em relação à trajetória de médica e de ser militar, é muito do orar e ir fazendo para Deus e te direcionando, porque se esperar também, eu nunca fui do orar e vou esperar, vai que em algum dia, mas eu via Deus trabalhando. Eu via Deus, eu sentia Deus trabalhando, e esse era a minha atitude. Orar, pedir a Deus, se inclinar para Deus, e Deus indo abrindo as portas, mas com muita dedicação, sim, e renúncia, né? Obrigado, Laís, compartilhar. Acho um pouquinho o que a gente vai ouvindo, não sei vocês, mas eu vou ouvindo aqui, e eu vou
percebendo assim essa complementariedade entre a minha vida litúrgica, devocional, né, que a gente chama de espiritual e tal, mas ao mesmo tempo decisões, renúncias, ações que são empreendidas, tempo que é dedicado. Não é uma coisa. Eu gosto muito da palavra que o Danilo colocou, que não há. Você percebe aqui que não há uma dicotomia, não há uma separação. Por exemplo, em um momento você ouve a Laís dizendo assim: eu precisei abrir mão do meu ministério, precisei abrir mão da minha vida com Deus para me dedicar à medicina. Você vê a menina orando, indo para o campo missionário como estudante e tal, pedindo a Deus, aí vai para a faculdade, abre, instrumento de Deus para abrir um pequeno grupo, uma célula evangelística dentro da faculdade, enquanto está servindo, está orando, está vendo Deus. Quer dizer, não há dicotomia entre a minha vida profissional e a minha vida cristã. Vida cristã é isso aqui. Eu queria ouvir um pouquinho do Danilo sobre esse aspecto, Danilo. Hoje você, como um homem de negócios, né? Você hoje está dentro da Stone. Já viu a maquininha que a gente usa ali, gente? Vocês viram a maquininha que a gente usa? Aquela maquininha dele aqui, ó. Esse cara é um dos donos daquele negócio lá. Ele não falou, ele não fala. Ele está aqui, homem de negócio. Ele é um dos donos daquele negócio lá, que fez essa maquininha expandir para o Brasil. É esse cara aqui. É um dos que... Mas ele não está aqui. A gente ouviu ele pregar, ouviu ele falar. É como se a vida dele aqui fosse uma, mas lá no mundo do negócio é outra. E não é isso, né, Danilo? Como é que foi para você chegar onde você está, cara? Pô, pastor, legal. Inclusive, eu ouvi a complementariedade que o pastor fez com um bom testemunho da Laís. Assim, de forma pragmática e direta. Primeiro, eu acho que tem que ter um passo de decisão. Na minha adolescência, eu não venho de berço cristão, eu venho de berço cristão, mas não protestante, evangélico, né? E a minha vida se desenvolveu no meio não muito bom, assim, né? Então eu estava um tempo na igreja e um tempo na rua, né? E eu começava a ver as diferenças. E era bom estar aqui, e era bom estar aqui também. Até ontem estava lá com os jovens, eu levei um pouquinho do que Jeremias, não estou espiritualizando não, mas trazendo, hoje eu tenho consciência do que a palavra diz, mas você tem que decidir, você quer ficar lá ou quer ficar aqui? Você quer viver uma vida com propósito mesmo, né, nas mãos do Senhor, em qualquer área, ou tu vai abrir mão? Decidir, né? Eu acho que no meu caso foi isso, eu tomei a decisão de viver uma vida para Cristo. E da mesma forma eu queria que outros fizessem. E como isso aconteceu? Me envolvendo, que eu acho que é um segundo pilar. A gente tem que se envolver. Então me envolvi na igreja, a gente fazia evangelismo nas cidades, nas ruas e tal, e aquilo lá era maravilhoso, né? Vendo as cidades que estão doentes sendo alcançadas e tal. E eu acho que para o nosso dia a dia, para o jovem, para o adulto que está empreendendo, vai fazer outra coisa, tem que se envolver também para você avançar. Fala que tem que sair da toca um pouco, né? E o sair da toca é se conectar com as pessoas, etc. Foi aí que eu me conectei com o Paulo, que é o cara que me deu, assim, ele caiu minha escama, eu vivia o dualismo plenamente. Não estou falando que eu não era um cristão dentro do trabalho, mas eu não era um missionário no trabalho. Eu fazia tudo certinho, pagava os impostos, não falava palavrão, não mentia, não roubava, não fazia nada. Mas, cara, aqui meu trabalho é para tentar ganhar dinheiro, pagar as contas, e acabou, todo mundo vai embora. Não. Agora aqui é intencional, né? Isso também parte de uma decisão, cara, eu vou viver assim, porque a palavra diz isso, né? E nos negócios, o viver intencional, que eu acho que é um terceiro e último ponto, que é você viver, né? Então, você tomar uma decisão, você se envolver e você viver isso, isso tem que ser no dia a dia e na prática. E, meus irmãos, isso não é somente para jovens, não é somente para adultos e nem somente para quem é da melhor idade. Isso é para todos nós, para todos nós. Talvez, falo para o meu pai, ele é aquele famoso barbeiro do interior. 40 anos cortando cabelo em pé das 7h30 da manhã até as 8 da noite. E aí eu falo para ele, poxa pai, você tem uma pessoa na tua cadeira por 30 minutos todo santo mês. Né? Poxa, que baita momento para você falar, cara, como está a vida, como está em casa, está tudo bem?
Aí as pessoas abrem o coração. Uma dessas você leva ela para o fundo. Cara, posso orar por você? Com todo respeito, posso fazer uma oração? Aí você vai ganhando espaço nas pessoas. Se não, seria só mais um dia de piada, de conversa sobre qualquer outra coisa. Isso pode ser, por isso que eu falo, que lá o teu vizinho pode ser assim. É antena ligada, fala, Senhor, o Senhor me deu a consciência missional. Então, na prática, é você ver os momentos. Lá na empresa, a gente tem alguns momentos que nós chamamos de 1 a 1. Né? Eles usam o termo em inglês, mas é muito, né? É 1 a 1. Então, a cada 15 dias, você está sentado com uma pessoa para ver como ela está. Se ela está se desenvolvendo bem, se ela está precisando de ajuda, se está em dificuldades. Isso é discipulado. É um discipulado dentro de um ambiente de trabalho. Agora, falta a intencionalidade de você fazer isso com a consciência missional. E você pode fazer com o teu amigo sentado na praça, jogando dominó, jogando bocha, com a tua amiga fazendo um chá em casa, no teu trabalho, com a sua família, teus filhos brincando, você está com o pai. Eu e Evelyn sempre foi mais, não, vamos ficar do nosso jeito aqui, não vamos se envolver, não. Hoje não, vamos para cima. Chegar lá no prédio, vamos se envolver, cara, tudo bem, quando você é, assim, com a consciência, Deus, me dê oportunidade. Se for para o Senhor me dar oportunidade, me fala. E a gente se envolve, se interessa pelas pessoas, vai trocando, conhecendo, entendendo as dificuldades, orando, chorando. Gente, nosso prédio que a gente chora junto, na mesa. Repito, não é para jovens, nem para adultos, nem para melhor idade, é para todo mundo. A gente ser intencional em todas as oportunidades, de forma simples, leve, não é estrategista. É amar aquela vida mesmo, porque você pode ser um agente do Senhor para a eternidade daquela pessoa, se assim Deus permitir. Então, creio que é um pouco disso. Legal. Queria abrir para os irmãos. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer para esses irmãos que estão aqui, diante daquilo que vocês ouviram, dentro do testemunho, da mensagem, desse compartilhar aqui? Felipe, alguém pode levar ali o microfone, porque está gravando? E aí, está gravando, né, gente? Olha aí, Léo, a tua máquina aí está gravando? Beleza. Obrigado. É para os dois. Em algum momento, como foi falado aí que não teve essa dicotomia, né, essa divisão, esse dualismo entre vida sacra e a vida que a gente fala secular. Teve algum momento em pensar em desistir, de falar, Senhor, acho que não é isso que o Senhor tem para a minha vida, será que eu estou fazendo as coisas, de repente, na emoção? Teve algum momento que parou e pensou, diante das dificuldades, pensar, pô, não é esse o caminho? Ou todo momento, até diante da dificuldade, falou, não, é esse aqui o mesmo caminho? É uma pergunta forma de até, porque como todos nós aqui estamos aprendendo, e a gente passa por situações na nossa vida que às vezes a gente fica na dúvida de é isso ou não é? Será que eu tenho que parar ou não? De ter essa confirmação. A primeira pergunta é, se vocês tiveram essa dúvida, e a segunda, se caso não tiveram, como que foi essa confirmação? Não, pode deixar lá. Em relação do meu último ano de pré-vestibular, como eu falei que para mim era muito sofrimento, e era mesmo, que eu sou melancólica, eu tenho isso do sentir profundamente, e me envergonhava de não ter conseguido. No último ano, eu comecei a pensar e talvez orar mais mesmo em relação, será que eu estou persistindo onde eu devo persistir mesmo? Não no sentido, não na dúvida do que eu queria, mas na dúvida da situação que eu estava envolvida, que nos faz questionar um pouco, né? Na dúvida eu quero muito, mas é esse o caminho que eu devo seguir? É esse o passo, o caminho? Mas talvez mais pelo sofrimento que eu maximizava pelo meu temperamento do que por uma escolha em si mesmo. Assim, estou em dúvida se eu quero isso mesmo ou não. Porque que eu queria, e colocava aquilo diante de Deus. Mas eu tinha muita convicção, né? Você me conhece, sabe, de muita convicção que era aquilo mesmo. Então, foram poucos momentos e eu não deixava aquilo crescer dentro de mim, não. Porque, senão, a gente desiste, a gente se enfraquece com as nossas dúvidas, né?
Então, era um momento ali, talvez, de choro, talvez de, né, ali, mas não, eu vou seguir, porque é isso que eu quero. Se eu desistir agora, eu não vou ter paz. Eu não tinha paz para desistir. Eu acho que o que me guiava era a paz. Né? A paz de eu entreguei a Deus e eu estou tendo paz. No dia que não for para fazer isso, eu não vou ter mais essa paz. De mesmo nas dificuldades, mesmo achando que não está indo do jeito que eu gostaria, mesmo que eu esteja chorando e sofrendo, ainda assim eu tenho a paz de continuar. E na aeronáutica não foi tão, vamos dizer assim, nesse aspecto, talvez tão intenso nesse sentido, mas sim te faz repensar se você vai conseguir uma vaga para cá, ou se depois você vai ser transferido, ou se depois se é isso mesmo. Mas o que sempre me guiou foi essa paz. E se em algum momento, nos momentos que eu cheguei a pensar, eu estou entregando tudo a Deus e eu estou tendo paz. No dia que eu não tiver paz, aí eu vou parar. E aí, para mim, sempre foi assim. Boa. No meu caso, a Evelyn está aqui. Muito disso a gente passou juntos, né? Seja namorando ou no casamento. Eu nunca desisti muito. Eu sempre fui de ir para cima, assim, bora, vamos e tal. E a Evelyn, poxa, não vou falar, senão eu perco a linha aqui, então deixa, né? Mas eu comecei a desistir a partir do momento que eu comecei a olhar para o meu coração. Porque antes, as coisas que a gente estava construindo, meu coração estava em outro lugar. Estava em ganhar dinheiro, em pagar as contas em casa. A Evelyn estava segurando as pontas sozinha dentro de casa. Foi uma guerreira lá, tudo alinhado, a gente sempre conversando, orando juntos, né? E aí a gente começou a olhar, e a Evelyn também foi o instrumento para isso. Espera aí, por que eu estou querendo dar esse passo? É porque eu quero construir uma carreira legal, grande, e impressionar, ganhar dinheiro. E aí, aonde eu me envolvi? E aí, eu olhando para trás, né, nesse momento, olhando nessas jornadas que eu tive, que eu quebrei 3 negócios. Meu coração estava em crescer, ganhar dinheiro, etc. Por outro lado, a gente falou que o Senhor seria o Senhor do nosso casamento, da nossa vida, que a gente ia entregar tudo para Ele. Nós entregamos, né, Lindo, de certa forma, tudo. Entregamos o nosso ministério, a gente servia, era líder de pequeno grupo, a gente fazia tudo. Nesse assunto de trabalho, isso eu não entreguei, não. Isso estava no meu controle. Aí, quando eu entendi isso, aí eu desisti. Antes de começar esse novo projeto diferente, que aí esse outro projeto começou com o joelho no chão. Senhor, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe o que a gente precisa para sobreviver, para comer. A gente não quer mais chegar, né? A Evelyn não tinha muito isso, mas eu confesso que eu tinha, né? Não quero mais chegar em tal lugar, nós queremos andar com o Senhor. Não importa o tamanho que for pequeno, médio, grande, está tudo bem. Nesse momento, eu estava construindo um outro projeto de exportação com um amigo sócio, ali eu ia ganhar muito dinheiro. Eu falei, Deus, meu coração está errado. E eu desisti de tudo isso para começar algo do zero, muito menor. Deus vai fazendo os milagres. É o que eu comentei aqui, a gente vai arando a terra, vai plantando e tal. E aí Deus foi mandando a chuva. Foi mandando a chuva. Nesse meio tempo, teve vários períodos de seca, né, Lindo? Que a gente passou muita necessidade. Morando em São Paulo, eu falo, para quem é casado, né, principalmente para quem é mais jovem e tal, para quem já passou por isso, todo final de semana era pão de forma, mussarela e presunto, porque não tinha. A gente passou bem apertado, só que já dentro dessa janela, que ele falou, Senhor, se estamos passando por isso, tem um propósito. Aí o que não me fez desistir é porque o nosso coração, no nosso entendimento, e como a gente estava sendo pastoreado também por algumas outras pessoas, que a gente abria sempre na nossa vida, nesse negócio não me fez desistir, porque era algo que o Senhor estava apontando para a gente, e aí Ele fez os milagres mesmo com muito, muito vale, né? Então foi mais ou menos isso. Acho que dá para perceber, Felipe, sua pergunta foi fantástica, porque dá para perceber assim, esses caras não se conheciam, esses dois aqui, eles se conheceram hoje aqui. Então não tem nada planejado, nada programado, a gente não alinhou antes. Eles nem sabiam que eu ia chamar eles aqui para fazer esse bate-papo. Cadê a Esté? Está ali no almoço. Não estava previsto.
Mas entendi que seria legal ter esse bate-papo, porque a gente está falando de pessoas, gente como a gente. Padrões aqui. Convicção de fé, primeiro. Minha vida precisa estar na mão do Senhor, todas as áreas. A convicção de que eu entreguei para o Senhor. Eu entreguei para Deus. Todas as áreas da minha vida. Isso aqui está na mão do Senhor. Então, se está acontecendo, eu vou perguntar para Deus, e aí? O que o Senhor vai me dizer sobre isso? O que é? Eu estou fazendo errado? Ou é para passar por isso aqui, segurar mais um pouquinho? Essas convicções são pilares. E muito bacana. Ao passar por isso, com essa convicção, com essa base sempre das respostas de Deus, de não, fica aqui mais um pouquinho. Não desiste, não. Não, está a caminho. Não, aguenta, porque vai doer um pouquinho mais, mas daqui a pouco a gente percebe que a boa mão do Senhor, onde colocou cada um deles. Onde Deus colocou cada um deles. E esse padrão não tem a ver com Danilo, não tem a ver com Laís. Esse é o padrão de Deus. Onde Deus coloca a gente. Eu vou encerrar aqui, porque eu sei que talvez tivesse mais perguntas, mas são 11h15 já, nosso horário já estourou. E aí depois, se você quiser, depois, não sei se eles vão poder ficar. O Danilo vai almoçar com a gente aqui. Não sei se vocês vão almoçar com a gente aqui. Depois a gente pode até bater mais papo, de repente, se eles toparem, pega o contato, e, enfim. Mas eu queria só terminar exatamente falando desse aspecto, do que quando a gente coloca na mão do Senhor, e no domingo passado nós vimos isso aqui, como que Deus faz a gente passar pelo fogo para aperfeiçoar a vida da gente. O fogo é parte do processo de aperfeiçoamento. Não existe pérola preciosa, não existe ouro que seja valoroso, tenha ganho o seu alto nível de valor, tenha chegado na maior cotação, sem antes ter passado pela lapidação, pelo fogo, pelo sofrer da base. Não tem como. Todos nós passamos por isso. E aí é esse processo de convicção de que estou no Senhor. O Senhor está fazendo. Me lembro quando Deus me tirou do futebol. Diferente de vocês, a minha convicção era ser jogador de futebol. Eu não tive um cara que falou para mim sobre atletas de Cristo. Eu não tive a minha família, na época nós não éramos crentes. Minha família se tornou crente muito depois. Que pudesse, por exemplo, dizer, vai que a gente segura as pontas para você. Pelo contrário, meu pai falou, você só vai depois de terminar o ensino médio em Brasília. Ele não me deixou ir para o Rio de Janeiro, passar na peneira do Flamengo. Ele não me deixou ir para o Rio. E quando surgiu o Guarani de Campinas, surgiu o seminário e aí a dicotomia falou mais alto. Ou é Guarani de Campinas, ou é o seminário. Quem que você vai servir? E a minha escolha na época foi, vou escolher o Senhor, como se o Senhor fosse o seminário. Isso foi com o meu contexto, foi diferente. Passei por prova. Sabe qual foi o dia que eu fui ordenado ao ministério pastoral? Alguns aqui sabem. Eu fui ordenado no dia que o Brasil foi pentacampeão. No domingo, 30 de junho de 2002. E quem já ouviu meu testemunho sabe. O meu projeto de vida foi jogar a Copa do Mundo de 2002. Aos 11 anos de idade. Era a minha convicção. Deus arrancou a minha convicção de lá. Mas olha o dia que ele me colocou para ser ordenado num domingo, que não acontece. O pastor é ordenado normalmente num sábado. O concílio acontece num sábado. No outro sábado, aí vem todo mundo para o culto de ordenação. O meu pastor foi num sábado 29 o concílio. E no 30, ele decidiu fazer num domingo 3h. E de joelho, uns pastores que estavam ali orando. De manhã a gente estava comemorando o Penta, 7h, porque foi Brasil-Coreia, Japão-Coreia. Então foi 7h a final. Eu fui porque eu era professor de EBD, líder do louvor. Então terminou, eu já botei na bicicleta, corri, fui para o culto. Teve o culto, 3h, ordenação. Deus falou assim, lembra do seu propósito, do seu sonho? Mas olha aqui o que eu estou fazendo. Então assim, essas coisas não são por acaso, é jesuicidência. Mas a convicção
de que está na mão do Senhor, Deus está conduzindo, e eu estou obedecendo ao Senhor. E esse fogo aqui, Deus só não me deixa queimar, e essa paz que vai dando, que Deus está no controle, dias melhores virão, é padrão. Ouvindo vocês aqui, isso para mim, aí me fez lembrar da minha história, que é a história de muitos aqui. E se não for, que passe a ser. Passe a ser história. De colocar o seu negócio, sua vocação, sua profissão na mão do Senhor. E Deus vai fazer com que se torne bênção na mão dele para abençoar pessoas. Amém, meus irmãos? Muito obrigado, Danilo. Obrigado, Laís. Vamos orar, queridos? Vamos colocar diante de Deus, vamos colocar de pé para a gente poder finalizar o culto dessa manhã. Nossa escola bíblica de inverno tem essa característica. Então você que de repente ou é novo para a igreja, né, não está ainda acostumado, em julho a gente sai daquele padrão, culto até as 10h15, 10h20, quando o pastor prega dentro do horário, né, aí vai para a sala, aqui a gente fica até as 11, 11h15, é horário de EBD, para a gente poder ter esse tempo mesmo de explorar, de avançar e tudo. Tá bom? Muito obrigado. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por essa manhã tão especial, tão proveitosa. Uma manhã em que a gente pôde ser grandemente edificado na sua palavra, edificado nos testemunhos, mas, acima de tudo, desafiado a vivermos e a continuar vivendo dependentes do Senhor, submissos ao Senhor, entregando ao Senhor todas as áreas da vida da gente e ouvindo o Senhor e obedecendo o Senhor naquilo que a gente ouve e entende. De maneira que aquilo que a gente ainda não entendeu, de maneira que aquilo que a gente não viu, a gente vai confiando de que vai chegar a hora que o Senhor vai mostrar, vai chegar a hora que o Senhor vai responder. Que nós queremos nos apresentar diante do Senhor como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Ser achados pelo Senhor como servos bons e fiéis. Muito obrigado pela vida da Laís, obrigado pela vida de Danilo, obrigado pela família deles, que tem sido família em missão. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos que cada uma das famílias de nossa igreja também sejam famílias em missão. Que todas as áreas da vida de cada um aqui estejam, ó Deus, exatamente assim, dependentes, submissas, sendo usadas intencionalmente pelo Senhor. Ó Deus, num entendimento claro das nossas vidas, de que estamos sendo usados pelo Senhor para alcançar pessoas com o Teu Evangelho, aonde o Senhor nos colocou, no negócio que o Senhor nos colocou, na profissão que o Senhor nos deu, no tempo de deserto que o Senhor nos colocou, no meio do fogo que a gente estiver passando, de que o Senhor está conosco e usando isso para nos aperfeiçoar, nos abençoar e nos fazer sermos bênção para a vida de outros. É tempo para abençoar. E nós te pedimos, ó Deus, que nos use para a glória do Teu nome. E ainda nesse domingo, é a nossa oração, com gratidão. Peço que o Senhor leve cada um aqui de volta ao seu lar em paz, segurança, mas acima de tudo, como instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar vidas. Assim nós oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Temos almoço aqui, se você ainda não adquiriu ou se você não está na dúvida, almoce conosco aqui, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Lembrando que hoje à noite, 19 horas, temos o nosso culto também, tá bom? Esperamos vocês aqui.